Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana? Um final de semana movimentado, né? Tivemos campeões estaduais já definidos nesse final de semana, campeonato cearense, campeonato baiano já conhecem seus donos dos títulos, né, na atual edição 2025, então se inscreve aqui no canal para você acompanhar o desfecho dos outros campeonatos que ainda tem que definir. Falta ainda o Campeonato Paulista, o Campeonato Pernambucano, também a Copa do Nordeste, e vamos começar com o Campeonato Brasileiro semana que vem. Então, cara, se inscreve aí no canal para você ficar ligado o que de melhor acontece com as principais equipes do futebol brasileiro. Meus queridos, esse final de semana foi de pouca movimentação, digamos assim, de jogos, tivemos poucos jogos, né? Tivemos amistosos interessantes que puderam apresentar um pouquinho do trabalho das equipes. Tivemos o jogo do Botafogo, por exemplo, contra o Novo Horizontino, que já é o primeiro jogo que a gente vai conversar. O Botafogo ele venceu o Novo Horizontino por 3-1, mas o jogo foi muito mais equilibrado do que esse resultado mostra. Talvez um 2-1 ou até mesmo 1-0 definiria muito mais do que foi o jogo entre Botafogo e Novo Horizontino. O Tigre do Vale conseguiu fazer um bom jogo no Newton Santos, na minha opinião. Conseguiu segurar o Botafogo ali por muito tempo, né? O Botafogo só conseguiu fazer o gol numa sorte ali, digamos, numa finalização certa do Patrick de Paula. A bola bate na trave, né? O goleiro ainda consegue defender, ela bate nas costas do goleiro, volta para o Alexander Barbosa com um gol escancarado. E aí o zagueirão do Botafogo aproveitou muito bem, coloca o Botafogo na vantagem, né? Fazendo 1-0. Na sequência, 2 minutos depois, o Patrick de Paula consegue fazer o segundo gol do Botafogo, e aí dá tranquilidade para o Botafogo no restante da partida também. Bom jogo da equipe do Botafogo, bom jogo da equipe também do Tigre do Vale, do Novo Horizontino, que demonstra, pelo menos assim, eu acredito que vai demonstrar ao longo do ano que se torna um dos times favoritos para classificar, né? Para subir de divisão da Série B para a Série A, e aí ano que vem, obviamente, seria um ano mágico para a cidade de Novo Horizonte, aqui no estado de São Paulo. Como eu falei, Alexander Barbosa fez o primeiro gol, o Patrick de Paula fez os 2 gols seguintes do Botafogo, e o Marlon descontou no finalzinho do jogo pro Novo Horizontino. Bom jogo no Newton Santos, né, com os dois times criando bastante. Geralmente amistoso é um pouco mais amarrado, né, com dificuldade de criação. Esse jogo no Engenhão não foi isso, né, os dois times criaram bastante. O Novo Horizontino também levou perigo, aliás, o gol do Marlon foi um golaço. Vale a pena você ver esse gol aí de novo para você acompanhar, se você não viu, obviamente, no jogo entre Botafogo e Novo Horizontino. No sábado tivemos um campeão estadual definido, né? O Ceará foi campeão em cima do Fortaleza, em cima do seu maior rival, depois de empatar em 1-1 no tempo normal. Na ida, o Ceará tinha vencido no mando de campo do Fortaleza, no Castelão, por 1-0, né? O gol de pênalti do Fernando Sobral. Nessa volta, né? O grande jogador aí do Ceará nesse começo de temporada, né? O Pedro Raul, artilheiro da equipe já nesse início de passagem dele pela equipe do Vozão, marcou, deixou o seu gol nessa final, né, o que ajudou o Ceará a ser campeão estadual. Mas o Lucas Sacha fez o primeiro gol do Fortaleza, o jogo foi bem equilibrado também, mas muito mais amarrado, faltoso, com muitas faltas dos dois lados. Eu até achei que rolaria uma expulsão mais cedo, mas rolou só no segundo tempo, né? Numa expulsão completamente infantil do Águila também, para mim, não tem discussão. O Matheus Bahia até quase foi expulso no primeiro tempo, mas, enfim, o juiz voltou atrás e anulou a expulsão do lateral do Ceará. Mas foi um bom jogo do Vozão, também foi um bom jogo do Fortaleza. Né? O Ceará sabia que a vantagem não era tão agradável, assim como foi a do Bahia, por exemplo, em cima do Vitória, que poderia, né, cadenciar um pouco mais o jogo. O Ceará não podia se dar esse luxo, tinha que pelo menos machucar o Fortaleza uma vez no segundo tempo, no jogo. Mas foi engraçado que depois da expulsão, né, do Ávila, o Fortaleza conseguiu fazer o gol de vantagem, digamos assim, né, nesse jogo, que levaria a partida para os pênaltis. E aí eu acho que o Fortaleza até, numa leitura minha rápida, até o gol de empate do Pedro Raul, por exemplo, eu achei que o Fortaleza queria segurar realmente esse resultado para levar para as penalidades, não conseguiu, né, numa bola levantada na área, o Pedro Raul cabeceou muito bem, né, foi uma cabeçada muito boa, né, de especialista mesmo, cabeceou a bola bem no canto, tanto que ela bate até na trave e entra, sem chances para o João Ricardo. Mas, cara, foi um jogo bom de acompanhar, de assistir, tivemos grandes chances dos dois lados. O Fortaleza precisa se reforçar defensivamente, cara. A mesma defesa ali já há 4 anos jogando com o manto do Fortaleza. Se torna uma defesa já cansada, já manjada em alguns setores, então precisa dessa renovada no setor defensivo. Trouxe o Davi Luiz, mas não entrou em campo, mas mesmo assim já é um jogador mais velho, né?
Então falta realmente peças atrativas para o setor defensivo do Fortaleza, que na minha visão vacilou nesse gol do Pedro Raul, mas a gente tem que levar em conta, obviamente, do jogador a menos, né, de toda essa questão emocional que a partida estava tomando. Também no sábado, né, enfim, méritos do Ceará, parabéns, Vozão, campeão estadual aí. Acho que é o 47º título do Ceará, né, cara? É um baita do número aí gigantesco. No Campeonato Pernambucano, que também teve no sábado a partida de ida da final, né, o Retrô conseguiu fazer um jogo bem difícil pro Sport, né? O Sport abriu 2-0 no primeiro tempo, né, com o Richard Franco num gol contra e o Lucas Lima de pênalti, na minha visão, tá? Não foi esse pênalti, deveria não ter sido marcado, mas foi marcado, o Lucas Lima bateu muito bem e fez 2-0 pro Sport. Só que no comecinho do segundo tempo, o Retrô começou com tudo e já marcou logo 2 gols. Fernandinho e Hadley fizeram os gols do Retrô, empatando a partida, né, e dando um tom de emoção, né, pro jogo. O jogo teve mando do Retrô, mas aconteceu na Arena Pernambuco, estádio esse que geralmente o Sport manda alguns jogos também. Na Série A acho que vai mandar alguns lá, principalmente por conta de questão de renda. Mas aí no finalzinho do jogo, cara, o Pablo fez um gol, assim, quase que espírita, assim, porque ninguém tava esperando a finalização que ele conseguiu ter ali num latereio, né, como chama. Ele jogou a bola na área, antes da bola pingar no chão, ele conseguiu finalizar, enganando todo mundo, até mesmo o goleirão do Retrô, que estava fazendo uma boa partida. E aí deu essa vantagem para o Sport na volta, na Ilha do Retiro, provavelmente, né, será na Ilha do Retiro, e dá uma tranquilidade maior para o Sport ser campeão dentro da sua casa. Acho que é importante para o Sport conquistar esse título, para dar tranquilidade para a temporada. A gente sempre fala que quem sobe da Série B para a Série A tem que pensar em não cair, e um título desse dá uma tranquilidade aí no começo de ano, uma moral também para o time, quem sabe para o time conquistar pontinhos importantes no começo do Campeonato Brasileiro. Mas foi um bom primeiro tempo do Sport. O segundo tempo foi um pouco mais equilibrado, com o Retrô conseguindo sair um pouco mais e o Sport encontrando muita dificuldade de criar, tanto que eu achava que o Retrô conseguiria, estava mais perto de fazer o terceiro gol numa falha, num erro do Sport, mas aí o Pablo apareceu no finalzinho mesmo, faltando 4 minutos para acabar o jogo, ele conseguiu fazer esse gol espírita, dando essa vantagem importante para o Sport jogar na sua casa. Em Bragança Paulista, né, no Nabi Abichedi, ficou no empate, né, era o jogo entre Red Bull Bragantino e Cruzeiro, amistoso, né, terminou empatado em 1-1, os dois centroavantes do time marcaram, né, o Thiago Borbas de pênalti e o Gabriel Barbosa para o Cruzeiro. É importante o Gabriel ir fazendo mais gols com a camisa do Cruzeiro, até para a torcida se habituar com esse novo atacante. Mas foi um jogo, assim, cara, bem modesto, né? Os dois goleiros trabalharam muito. Se não fosse o Cássio no segundo tempo, poderíamos ter uma vantagem, uma vitória do Bragantino em cima do Cruzeiro. Mas foi um jogo, assim, de todos os amistosos que o Cruzeiro fez nessa temporada, nenhum foi bom, nenhum foi espetacular, né? A gente teve os jogos nos Estados Unidos, que também não foram bons, todos terminaram empatados, inclusive. E nesse jogo contra o Bragantino também terminou no empate, sem muita criatividade no setor ofensivo do Cruzeiro. A gente espera, assim, o problema da expectativa, né? A gente tem uma expectativa muito alta com o time do Cruzeiro, e isso não é colocado em campo, a gente não consegue ver isso em campo. E aí, obviamente, a gente fica frustrado de ver o time empatando contra o Bragantino, empatando contra os times que jogou lá nos Estados Unidos, e querendo ou não, o empate é realmente ruim quando você tem as peças ofensivas e defensivas que você tem a seu favor. Mas enfim, fica esse empate amargo aí pro Cruzeiro. No domingo, e aí o último jogo do final de semana, o Bahia conseguiu ser campeão estadual depois de empatar a volta contra o Vitória. O jogo em si, cara, o Bahia estava levando a partida muito mais na barriga, digamos assim, muito mais tranquilo do que o Vitória. A vantagem de 2-0 conquistada na Fonte Nova deu tranquilidade para o time, então você estava mais próximo de vencer, né? O Bahia não precisava acelerar o jogo, não precisava ir para cima, não precisava dominar a partida, né? Apresentar qualquer chance de perigo ali pro Vitória. Era mais cadenciar ali, conquistar ali algum ponto, um empate ou até mesmo uma vitória, e o time, um triunfo, né? Mas o time foi muito bem, conseguiu fazer um grande primeiro tempo, realmente segurando o Vitória. Teve a principal chance da primeira etapa, despertada pelo Ademir. Mas foi um bom jogo, cara. Acho que foi um bom clássico que a gente teve no Barradão. Pegado no final, né? Com muita confusão, infelizmente. Principalmente com o Carpini, né, cara? Você é um técnico, né? Você tem que apresentar o mínimo de equilíbrio emocional
para os seus jogadores não fazerem estripulias de questão de agressão e etc. Mas fica no empate, o Vitória no segundo tempo até cresceu de criação, começou a criar mais jogadas, parando no goleiro Marcos Felipe. Baita partida do goleirão do Bahia, né? Muito criticado às vezes, mas a gente tem que fazer aqui a ressalva quando ele vai bem, e foi muito bem, conseguiu fazer grandes milagres no segundo tempo. Antes mesmo do Claudinho fazer o gol do Vitória, ele tinha feito ali 2 milagres em cabeçadas do Janderson, que poderiam ter complicado a vida do Bahia, tá? Vale a gente ressaltar isso, 2 milagres mesmo, baita defesas. E aí, depois do gol do Claudinho, teve confusão, né? Os jogadores do Bahia brigaram, discutiram com os jogadores do Vitória, teve expulsão do lado do Bahia, e cara, teve 18 minutos de acréscimo a partida, no mínimo, né? No finalzinho desses acréscimos, o Kaique conseguiu fazer o gol de empate e deu o título para o Esquadrão de Aço em cima do seu maior rival, na casa do seu maior rival, né? Cara, foi um bom jogo, um baita jogo. Uma final assim que a gente poderia ter pensado, 2-0 na ida vai ser um jogo tranquilo pro Bahia. Não foi. O time quase viu essa vantagem desmanchar no segundo tempo. Mas, cara, tem um bom time, né? Tem um bom time, tem um técnico que é viciado em vencer, estuda muito futebol e merecia, obviamente, esse título na sua carreira com o Bahia. Não me recordo, também não vou dar com certeza, mas eu acho que é o primeiro título do Rogério Ceni à frente do Bahia. O que é importante, né, para o técnico que vai ter Libertadores, vai ter o Campeonato Brasileiro, vai ter a Copa do Brasil, enfim, vai ter todo esse ano ainda de temporada para disputar. Começar com o título, começar com o pé direito é sempre muito importante. Fechou, meus queridos? Esse foi o vídeo de hoje. Terça-feira sai o vídeo da Seleção Brasileira. Na sexta-feira, de novo, sai a rodada completa, né, dos jogos da Copa do Nordeste e a decisão do Campeonato Paulista que vai acontecer na quinta-feira. E aí, final de semana, Campeonato Brasileiro para todo mundo. Cara, que felicidade de poder voltar com o Brasileirão aqui. Tava com saudade de um Campeonato Brasileiro. E aí vai ser Brasileirão até dezembro, até o final do ano, até a gente vai estar comendo aqui. Vamos estar ceando aqui e conversando sobre o Campeonato Brasileiro. Além do Mundial, obviamente. Mas é isso, meus queridos. Obrigado por vocês terem ficado até aqui. Se ficou até aqui no vídeo, cara, deixa o seu comentário, a sua opinião. É sempre muito importante. Gosto muito de conversar com vocês. Se for para discordar de mim, se for para concordar comigo, eu sempre gosto de conversar com vocês nos comentários. Então se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos, todo mundo que você conhece. E seja muito bem-vindo ao Na Rede de Contornado. Um abraço, com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.